Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui na ponta da praia em Santos. Então, o vídeo anterior a gente atravessou ali a pontinha, né? Então a gente estava na praia de Aparecida. E aqui a ponta da praia é o final da orla de Santos, né? O trecho final da praia, no lado esquerdo da orla. Então a gente veio percorrendo a orla inteira, né? Desde lá do José Menino, lá na frente, viemos vindo por todas as praias e chegamos aqui na ponta da praia. A ponta da praia, ela segue por uns 2 km até mais ou menos a região da onde saem as balsas para o Guarujá. Mas o trecho de praia da ponta da praia é só esse pequenino trecho que a gente está aqui. Porque ali na frente a faixa de areia termina e aí fica um calçadão e avenida beirando a orla, mas sem praia. Mas tem várias atrações por lá e a gente vai percorrer ali um bom trecho também para ver as atrações. E aqui a faixa de areia da ponta da praia, ela é mais estreita. Aqui, como a gente está na maré mais baixa, então tá dando essa impressão, né? A faixa de areia está larga, mas na maré alta, ó, ela sobe bastante por toda essa área aqui que a areia está mais escura. E fica um pequenino trecho, bem pequeno mesmo, de faixa de areia. E uma característica ali que a faixa de areia ela é mais clara, tá? Mais clara e fininha do que na maioria das demais praias de Santos. Isso naquela parte onde a maré não chega. Outra característica aqui é o mar bem calminho, tá? Com poucas ondas. E é a principal área aqui para a prática de esportes náuticos em Santos. Então o pessoal aqui está saindo de caiaque, tem bastante canoas ali. Eu não sei se são canoas havaianas ou canoa caiçara, ou se tem algum outro nome, isso eu não entendo. E é um ponto tradicional aqui de prática de esportes náuticos, stand-up, o pessoal pratica bastante também. E mais ali pra frente a gente vai percorrer, vamos chegar nos locais de saída de passeios de barco e também barcos que saem para comunidades que são mais acessíveis através de barco, tá? Por exemplo, a Praia do Góis ali no Guarujá, que tá logo aqui na frente, nessa altura aqui. E só é possível chegar nela por trilha ou de barco. Agora vamos dar um pulo ali na orla. Ali fica o posto 6 do Corpo de Bombeiros. E a gente vai ver também o final, né, onde termina o Jardim da Praia de Santos. E aqui, ó, tem algumas quadras de areia. Tem o pessoal jogando vôlei de praia ali. Tem parquinho para as crianças. Tem quiosques. O ambiente aqui bem gostoso, bem familiar, bem tranquilo. E eu tô gravando esse vídeo aqui pela manhã, então é dia de semana. Então a praia não está tão cheia, mas eu já passei por aqui em finais de semana, feriados. E esse trechinho de praia aqui fica bem cheio, bem lotado. E olha que legal, aqui no posto 7 fica a Escola de Esportes Náuticos. Aqui tem uma viatura da Polícia Militar. Em todos os postos de bombeiros aqui em Santos tem sanitários, tem ducha por perto. E aqui, ó, um detalhe interessante que aqui, exatamente neste ponto aqui na frente, termina o jardim da praia aqui, né? O jardim da orla de Santos, que é o maior jardim frontal de praia do planeta. E ele vem até aqui na ponta da praia e termina exatamente aqui neste ponto. E a Avenida Beira-Mar aqui, ela divide em duas, né? E no meio dela aqui fica mais um jardim com o Aquário de Santos ali na frente. A gente vai chegar até lá. Então o Aquário de Santos ali na esquerda, a praia aqui na direita, ó. E um ambiente bem gostoso, tá? Uma área bem gostosa mesmo. Quiosquinho para sentar aqui e tomar uma água de coco ou alguma outra bebida. Um ambiente bem gostoso aqui na ponta da praia em Santos. Vamos atravessar aqui a avenida para chegar aqui mais perto do aquário. A ciclovia passa aqui nesse ponto, vamos olhar, porque as bicicletas aqui vêm com tudo. E ontem eu vi uns 2 ou 3 acidentes aqui na ciclovia. Bicicleta batendo com bicicleta, bicicleta atropelando pessoas, e em um outro caso a pessoa caiu sozinha da bicicleta. Aqui a gente tem um monumento a Iemanjá. E aqui tem vários painéis aqui, tipo portais, em alusão ao aquário. Eu não sei se é sempre assim,
ou se é algum evento especial. Eu comentei que eu vi 3 acidentes aqui, mas graças a Deus foram simples assim, ninguém se machucou, foi nada grave não. Então aqui o aquário, parece que ele já está aberto, agora é um pouquinho antes das 10 da manhã, tem um pessoalzinho ali na bilheteria. E o aquário então é uma das principais atrações de Santos, uma atração bastante frequentada aí por famílias com crianças. Agora vamos continuar a nossa caminhada aqui pela orla da ponta da praia. A gente vai percorrer aqui, vamos vendo mais atrações que tem por aqui. E a bonita paisagem aqui no canal que dá acesso ao Porto de Santos. Ó, aqui a gente tem um local para tirar fotos e para ter aqui uma visão panorâmica, tanto aqui da orla de Santos como da região do canal. Aqui tem uma rampa de acesso aqui, provavelmente a embarcações. E aqui já estamos bem no finalzinho aqui da Praia de Santos. Ó, nesse ponto aqui, quando a maré sobe, já não tem mais faixa de areia. E uma característica bem marcante aqui da paisagem da ponta da praia é essa muretinha aqui, que fica aqui no calçadão, margeando aqui o mar. E aqui bem nesse ponto aqui, ó, fica o final aqui do trecho de faixa de areia da Praia de Santos. Então daqui para frente são só pedras aqui que ficam para conter, né, as marés mais altas, as ressacas que frequentemente invadem aqui a avenida aqui nessa parte aqui. E aqui fica o final então da Praia de Santos. E a gente percorreu toda a orla aqui então nos vídeos anteriores, desde lá do José Menino até aqui a ponta da praia. E aqui na entrada do canal tem uma movimentação náutica bem grande. Eu não sei se está dando para ver aqui no vídeo, mas ó, tem caiaque, tem barquinho, tem uma lancha mais rápida, tem pelo menos umas 8, 9 embarcações aqui percorrendo a entrada do canal. E lembrando que aqui passam navios gigantescos, né, para entrar e sair do porto. A todo momento aqui tem passagem de navios bem grandes, navios de cruzeiro também, navios cargueiros. Então, fico imaginando como é o tráfego aqui, né, como que é a organização, né, para os navios passarem no meio desses caiaques. Tem gente de stand-up, enfim. A gente vai continuar aqui a caminhada pela orla aqui da ponta da praia e vamos até o deck do pescador, que fica ali na frente. E logo na sequência, um pouquinho mais para frente, fica a Ponte dos Práticos, também chamada de Ponte Edgar Perdigão, que é de onde partem os barcos pequenos, né, que saem aqui para as prainhas que tem aqui no Guarujá, algumas comunidades aqui que são só acessíveis de barco, e de onde partem passeios de escuna. Ó, não sei se está dando para ver aqui no vídeo, mas tem uma placa aqui informando a travessia da balsa por Guarujá, e o tempo de espera em torno de 15 minutos. A travessia da balsa, ela é rápida, acho que dura menos de 10 minutos, mas o que mais complica são as filas. Então hoje, como é um dia de semana, tá tranquilo de manhã, então tá em torno de 15 minutos o tempo de espera. Mas em períodos aí de grande movimento pode passar de horas. Aí vale mais a pena dar a volta, né, pela rodovia. É um trajeto bem maior, mas aí não é necessário balsa. E aqui fica o letreiro, ó, de Santos, ponto bem tradicional aqui para fotos. Ali na frente o pessoal entrando ali de caiaque aqui no canal. Ó, o pessoal chegando e outros saindo aqui de caiaque. E aqui a gente tá chegando perto ali do deck do pescador e já começa uma concentração aqui no calçadão mesmo, o pessoal pescando. E lá no deck tem uma concentração maior ainda. E vamos chegar até lá. E aqui a gente tem um monumento aqui na entrada do canal. É um monumento à memória do infante Dom Henrique, no 5º centenário da sua morte. E aqui ao lado aqui do deck do pescador tem uma rampa aqui para facilitar o acesso para o pessoal que pratica esportes náuticos, ó. E tem mais pessoal chegando aqui com caiaque, tem o pessoal que está saindo, o pessoal que já fez o passeio e está voltando. Então a ponta da praia aqui é um ponto tradicional aqui
para a prática de esportes náuticos. E aqui fica o deck do pescador, está reformado, ó, tá bem bonito, tem uma lanchonete aqui, tipo um quiosquinho, sanitários. E aqui o deck, onde o pessoal vem para pescar, e a gente também pode acessar aqui para ter uma visão melhor aqui do canal, da paisagem. Então ó, tem bastante gente aqui pescando. E aqui, ó, essa prainha aqui do outro lado é a praia do Góis, no Guarujá. Só dá para chegar nela de trilha ou de barco. Aqui a fortaleza da Barra Grande, se eu não me engano ela é do século XVI, então ela ajudava a proteger aqui a entrada do canal. E a linda paisagem aqui do canal de Santos. Aqui ao lado do deck do pescador, mais uma concentração aqui dessas canoas, mais uma rampa aqui de acesso. E bem em frente aqui do outro lado da avenida tem um prédio bem antigo que abriga o Museu de Pesca. Se eu não me engano esse prédio aqui é do século XVIII. E eu não sei, parece que ele está fechado. Eu não sei se o museu está ativo ou não, se é preciso algum agendamento para visitar, mas pelo menos a entrada aqui, o portão principal, está fechado. E vamos continuar nossa caminhada aqui pela ponta da praia. Vamos até lá a ponte Edgar Perdigão. E aqui na ponta da praia ficam vários clubes sociais. São clubes aí que tiveram origem na prática aqui de esportes náuticos no canal. E são clubes aí centenários. Esse aqui, ó, é o Clube Internacional de Regatas, fundado em 1898. E os clubes aqui da ponta da praia sempre foram frequentados pela elite aqui de Santos. Eu não sei como está a situação hoje em dia, né? Mas são clubes bem tradicionais, centenários, e clubes bastante frequentados pela elite aqui da cidade. E aqui a gente tem uma estátua que é em homenagem ao atleta náutico santista. Então aqui ao lado tem as placas dos clubes que ficam aqui na ponta da praia, ó, Clube Internacional de Regatas, Clube de Regatas Santista. Esse aqui, se eu não me engano, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E tem um aqui que eu não sei o nome. E aqui em frente, ó, tá saindo um prédião. Com certeza vai ser um dos prédios mais imponentes da orla de Santos, ó, Ilhas Resort. E provavelmente vai ter uma área de lazer bem completa. Aqui mais quiosques aqui, de frente aqui pro canal. E aqui tem uma fonte de água para as crianças brincarem, ó. E que ela funciona em horários aqui pré-determinados. Aqui mais um clube, ó, o Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 1911. E a Ponta da Praia é um bairro residencial com uma excelente infraestrutura de comércio, de serviços. É um bairro também famoso pela gastronomia, tem excelentes restaurantes aqui no bairro. E o bairro não tem tantas opções de hotéis. Na verdade tem um hotel que é o Comfort Hotel Santos, que é um hotel de perfil executivo, mas pode ser uma boa opção aí, com excelente custo-benefício para quem também está viajando a lazer. E se você quer ver mais detalhes da Ponta da Praia, dá uma olhada lá no artigo no blog. A gente vai deixar o acesso tanto pelo QR Code na tela e também o link na descrição aqui do vídeo. E aqui, ó, mais uma concentração, né, de canoas e uma rampa aqui, mais outra rampa de acesso aqui para a prática de esportes náuticos. E o pessoal da prefeitura limpando ali a rampa, porque a maré sobe e acaba deixando areia, pedrinha, sujeira, e o pessoal da prefeitura tá limpando. Aqui, ó, fica o clube que eu vi a plaquinha ali atrás e não sabia o nome. É o Clube de Regatas Saldanha da Gama, fundado em 1903. Aqui, ó, a ponte Edgar Perdigão. A gente vai chegar nela ali já já. E dela partem esses barquinhos, ó. Eu não sei qual é o nome deles, se eu não me engano eles têm um nome aí específico. E esses barquinhos, eles fazem a ligação, né, transporte de passageiros, turistas, mas principalmente moradores, para várias localidades aqui, tanto do Guarujá, que é aqui, do outro lado do canal do Guarujá. Tem algumas localidades que só se acessa de trilha ou de barco.
E tem algumas localidades também que é mais fácil vir para Santos atravessando o canal aqui com um desses barcos. Mesmo sendo possível chegar de carro, né? Mas é mais fácil atravessar com um desses barcos. E tem localidades também que não pertencem ao Guarujá, pertencem a Santos. Mas se não me engano, para essas os barcos saem mais lá perto da região do centro histórico e do Porto de Santos. E eu perguntei pro pessoal dos quiosques aqui atrás, e eles me falaram que o nome aqui desses barquinhos aqui menores é catraia. Então são as catraias que fazem essa travessia aqui para as comunidades. E olha só, um navio cargueiro gigantesco aqui, ó, saindo do porto. E olha o barquinho ali aguardando, um caiaque também. Essa lancha aqui branca e vermelha, acredito que seja do Prático. Atrás tem mais um barco ali, que aparentemente seria como se fosse um rebocador, né? Alguma coisa nesse sentido, mas ele não está rebocando, né? Ele está atrás. Na verdade, talvez ele esteja segurando um navio. E é muito grande mesmo. Eu acredito aqui que para o pessoal praticar esportes náuticos, né? Eles têm que ficar atento aqui à movimentação dos grandes navios, né? A hora que um navio desses estiver entrando ou saindo do porto, eles têm que dar espaço, né, para o navio passar. E aqui atrás, né, essa embarcação que provavelmente ele está ajudando a segurar ou alinhar o navio, alguma coisa nesse sentido. Enfim, eu não entendo sobre isso. Então a gente chegou aqui na ponte Edgar Perdigão, e aqui os barquinhos, ó, esses barquinhos menores aqui para transportar os passageiros até as localidades ali do outro lado do canal. E não sei se está dando para ver ali, tem uma escuna que vai sair, então, tipo um passeio de barco pirata. Então aqui da ponte Edgar Perdigão também saem os passeios de escuna. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, tem uma viatura da Polícia Militar também. Então aqui, ó, ponte Edgar Perdigão, terminal de passageiros. E essa fila aqui então é para comprar os passeios de escuna. Ó, tem pelo menos 3 escunas que saem. Pelo que eu vi aqui, o valor é R$60 por adulto e R$30 para crianças de 4 a 10 anos e maiores de 65 anos. Menores de 3 anos não pagam. Aí são vários horários, né, de saída. Tem uma cafeteria aqui também. Vamos chegar até aqui mais próximo do ponto de saída. Então aqui a gente tem a escuna Mestre dos Mares, ó, que é a próxima que vai sair. Então esse passeio aqui percorre aqui um pouco do canal e da orla da Praia de Santos. Eu não sei se são vários tipos de roteiro, de rotas, mas enfim, ó, a escuna tem bar, provavelmente oferece bebidas também. E aqui esses barquinhos que fazem a ligação com as comunidades locais. E aqui do outro lado do terminal Edgar Perdigão, mais um pier aqui para as embarcações. E ali ao fundo já começa um pouco da região portuária de Santos, né? O Porto de Santos é enorme, ele tem uma grande extensão, é o maior porto da América Latina. E aqui já tem alguma coisa relacionada a ele, mas a área mesmo portuária de Santos se estende bastante aí para dentro do canal. E ali, ó, um dos barquinhos fazendo a travessia, ó, um indo, né, e outro vindo. Então, se eu não me engano, essa comunidade aí do outro lado do canal, se eu não me engano, é Santa Cruz dos Navegantes. Fica no Guarujá. Se eu estiver enganado, me perdoem. Então, para eles é muito mais fácil atravessar aqui para Santos com esses barquinhos do que dar a volta, apesar de ser possível chegar de carro até lá. É mais difícil, né? Ter que pegar a balsa ou dar a volta pela rodovia. E ali, aquele outro terminal ali que fica na frente é o terminal dos práticos. E a praticagem é uma das profissões mais valorizadas, né, que tem no mercado de trabalho. Os práticos ganham muito bem e a função deles é conduzir os grandes navios que chegam aqui no porto, né? Chegam aqui pelo canal
Então, quando os grandes navios cargueiros ou de cruzeiros chegam, o comandante de navio entrega a embarcação para o prático. E é o prático que conduz ele, né, o navio, pelo canal e ancora o navio no porto. Então, a praticagem é uma profissão que ganha-se muito bem, mas que tem aí uma responsabilidade enorme. Eles têm que conduzir então os navios, e qualquer coisa que acontecer de errado, a responsabilidade é dele, né? Uma batidinha ou fizer alguma coisa de errada, vai causar grandes prejuízos e transtorno. E aqui a gente finaliza então o vídeo da ponta da praia e todos os vídeos de Santos. Então a playlist com todos os vídeos está aqui na descrição. Lá no blog destinopraia.com.br você também tem todos os artigos das praias de Santos. E um abraço e até o próximo destino.